Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Após um jogo como esse contra o Cruzeiro, em que o Corinthians consegue anular o melhor ataque da competição, mas em compensação não consegue criar tantas oportunidades de gol quanto na média dos jogos em casa, o que você, enquanto treinador, e o que o Corinthians leva dessa partida? O orgulho de frear um ataque como o do Cruzeiro ou uma lamentação por não criar tantas chances após esse 0-0? Obrigado. Eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro nós estamos tendo isso, um equilíbrio grande. E na maioria das partidas as defesas prevalecendo sobre os ataques. E nós temos que ter essa consciência, que um jogo muito disputado, um jogo de ocupação de espaços, de entendimento de jogo, fato esse que nos levou a termos algumas oportunidades importantes. Tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável, porém a partir de um determinado momento nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios. Uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e ao mesmo tempo com perspectivas, porque todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer de 2 gols para mais. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com uma organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente, e temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. Eu não tenho dúvidas que iremos crescer, melhorar. A partida com o São Paulo foi muito diferente daquilo que a equipe vinha apresentando na maioria dos jogos, e pagamos um preço muito alto porque tivemos uma semana bem pesada em razão daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer no último final de semana. Dorival, aqui, Rafael Esgueles, Energia 97. Ainda nesse campo da defesa, né, da marcação do Corinthians que encaixou hoje contra o líder do campeonato, hoje você teve uma outra dupla de zaga. Hoje você teve o André Ramalho, que foi muito bem, todos os enfrentamentos, quase 100%, né? Ele acabou acertando nos enfrentamentos contra os atacantes do Cruzeiro, e também o Gustavo Henrique. É a dupla dos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. É a tendência para você continuar com essa dupla de zaga, apesar do Kaká estar em campo titular em 13 das 14 partidas da sua gestão? Olha, é impossível mantermos uma equipe a todo momento, vocês mesmos percebem isso. A recuperação de uma rodada para outra é muito complexa, é muito difícil. Nós havíamos jogado um jogo bem pesado no meio de semana contra o Ceará, lá em Fortaleza. A nossa equipe, sem tirar o brilho da equipe adversária, que fez uma grande partida e mereceu o resultado, mas nós sentimos muito, não tivemos a mesma intensidade, a mesma energia com que jogávamos ou jogamos a maioria das partidas anteriores, e pagamos um preço alto. Nós temos que sempre equilibrar a equipe, contar aí com tudo aquilo que nos é passado pelo departamento médico, físico, que estão trabalhando com muita intensidade todos os dias, nos mostrando detalhes importantes, e vai ter determinados momentos que os jogadores ficarão de fora porque não tem como. Então, por isso, não dá para você compor antecipadamente qualquer situação para o jogo seguinte. Dorival, aqui, boa noite. Henrique Vilhote, da Rádio Cracknet, do Sérgio. Dorival, ainda nós estamos falando um pouquinho desses jogadores, de manter dupla, manter alguns jogadores como titular, hoje o Kaká ficou de fora por controle de carga. Sábado o Corinthians tem um adversário como o Botafogo, e na semana que vem já o primeiro derby da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Pensando já no derby, existe um planejamento entre a sua condição de poupar os jogadores mais desgastados contra o Botafogo, de tentar focar mais nesse clássico em jogo eliminatório? Olha, nós estamos fazendo rodada a rodada, jogo a jogo, nós estamos buscando a melhor condição possível para cada atleta, e eu espero naturalmente todos os resultados aí de amanhã e depois de amanhã para uma definição completa da equipe. Mas teremos jogos fundamentais daqui para frente, todos eles muito importantes,
nas duas competições e não podemos abrir mão de nenhuma delas. Dorival, boa noite. Na última partida, com tudo que aconteceu, você justificou as alterações no intervalo, incluindo a do Memphis, a saída do Memphis, com a falta de energia que os jogadores que saíram tiveram no primeiro tempo. Hoje a gente viu o Memphis muito acionado, do meio campo para frente, com a outra postura. A pergunta é, o que você precisou fazer de lá para cá, do jogo com o São Paulo para cá, para recuperar a energia do Memphis? E a primeira vez que a gente conversa desde o último jogo, ele justificou em algum momento o motivo dele não ter voltado para o banco de reservas no segundo tempo? Olha, isso daí é um assunto interno que a gente trabalha naturalmente, já está resolvido, sanado, não tem necessidade nenhuma de levarmos um pouco mais à frente. Com relação à energia, quando eu tirei 3 jogadores, eu poderia ter tirado qualquer outros 3, qualquer, ou talvez até mais, porque não foi uma grande noite da nossa equipe e aquilo prejudicou consideravelmente. Futebol hoje em dia não existe parte tática, não existe modelo de jogo se você não tiver energia para poder executar funções. Futebol são funções respeitadas com muita energia te proporcionam uma possibilidade maior de um resultado. Não executando, não tendo as funções cumpridas, você acaba ficando exposto ao seu adversário. O que nós vimos hoje? Uma equipe querendo, buscando, não se entregando em momento nenhum, jogando com energia, com força. O resgate da energia que eu falei é esse. É você tê-los em condições de poderem fazer o seu melhor. Assim, volto a falar, não foram apenas os 3 jogadores que saíram. Nós tivemos praticamente 8, 9 jogadores nessa condição. E não tivemos como nos recuperar dentro da partida, coisa que não havia acontecido até então. A partida contra o São Paulo, para mim, foi marcante nesse sentido. E eu acho que nós tivemos uma semana complicada justamente porque deixamos de executar muitas coisas que vínhamos fazendo com um pouco mais de naturalidade. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da agência Timão. Eu queria pegar um ponto sobre um jogador específico, que é o Rodrigo Galo. Aos poucos, como você comentou na coletiva anterior, vem retornando ao time, aos poucos trabalhando com você, e hoje ele fez uma partida excepcional de muita entrega. Eu queria que você avaliasse como tem sido trabalhar esse jogador e tendo a volta dele aos pouquinhos ao time. Obrigado. Eu acho que é um jogador diferenciado, é um jogador com potencial único, é um dos grandes meios do futebol brasileiro nesse momento, é um jogador que tem uma capacidade de jogar de primeira, com aproximação, trocas de passes, bolas em profundidade. É um jogador diferente e ele em totais condições, plenamente recuperado. O que vem acontecendo a cada momento, ele vem alcançando um degrau a mais a cada instante, voltando até a mesma condição que nós vimos aí há bem pouco tempo atrás, anterior às lesões que ele teve. Boa noite, Dorival. Camila Fachela, da Rádio Coringão. Bom, o Corinthians tem 2 gols em 4 jogos desde a volta do campeonato. O que você atribui à queda desse rendimento? Eu acho que as dificuldades que nós estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que eu ainda não tive os 3 jogadores de ataque jogando juntos. Eu estou aqui há 90 dias e em momento nenhum isso daí aconteceu. Eu espero tê-los o quanto antes. São jogadores que se completam, que se complementam dentro das partidas. Para mim, muito em razão disso daí. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Diante dessas questões de controle de carga, também de suspensões, como planejar o Corinthians para o confronto diante do Botafogo, né? E também queria que você falasse sobre a escolha pelo Thales Magno e também a ausência do Carrilho no time titular de hoje. Obrigado. Olha, esse controle de carga ele é feito diariamente e a partir dos resultados é que a gente toma as decisões em relação à partida seguinte da equipe. Uma opção pelo Thales, um jogador que vem treinando muito bem, vem buscando um espaço. Eu espero que ele recupere aquela melhor condição
principalmente quando ele aqui chegou. Ele chegou muito bem naquele momento, depois teve uma lesão, e ele tem qualidade e capacidade para poder voltar a atuar dentro daquela condição que ele apresentou. O Carrillo é um grande jogador, ele entra todas as partidas. Eu procuro usar o melhor do Carrillo no momento mais importante das partidas. E foi assim no Ceará, foi assim hoje, a mesma tentativa, em razão das qualidades que ele possui e da capacidade que ele tem. Não estou tirando o Carrillo por qualquer outra situação, mas é um jogo que exigia a presença de uma outra característica no nosso meio. Até porque nós tínhamos que anular primeiro aquele que é o melhor ataque da competição, um dos melhores ataques da competição. Bom, boa noite, Rodolfo Henrique, Dimensão Esportiva. No começo da sua apresentação lá no CT, a gente conversava sobre o apoio da torcida, que sempre foi fundamental para a equipe, e também o lado adverso, que a torcida cobra, que a torcida vai conversar com os jogadores. E hoje o que a gente viu aqui foi a torcida empurrando o time, mesmo no momento adverso, subiu o som, cantou bastante durante a partida. Queria que você analisasse esse momento que o time vem passando dentro de campo e esse apoio fundamental da torcida. Eu nunca joguei, em nenhum momento que eu tenha jogado contra o Corinthians, eu vi a torcida ocupando, vaiando os jogadores dentro dos 90 minutos. Nunca. Todas as vezes, para mim, o maior exemplo foi dado com todos os adversários que eu tive a oportunidade de estar, ou jogando aqui ou fora, mesmo dentro de casa. A torcida do Corinthians sempre foi isso, sempre foi motivação, sempre foi entrega, sempre foi comprometimento, que é o que ela cobra de todas as equipes que estejam representando no momento. Eu acho que nada é diferente disso. E para mim tem que ser assim. Por isso que a nossa entrega tem que ser sempre no limite daquilo que nós possamos fazer. Então fica aquela frustração do último jogo em razão principalmente dessa falta que nós tivemos. E que eu reconheço que aquilo foi altamente frustrante por aquilo que vínhamos realizando, fazendo, pela entrega que vinha acontecendo e que vinha fazendo com que, no mínimo, a torcida continuasse acreditando, mesmo ainda não tendo a equipe que ela julgue ideal para que pudesse representar. Aqui, Dorival, por favor, você falou sobre elenco rodízio do elenco, departamento médico falando que o departamento médico veio fazendo uma boa sequência de trabalho, falando sobre rodízio e possibilidades, que vocês falassem um pouquinho sobre Yuri Alberto, se há possibilidade de retornar já para sábado ou para o próximo confronto. Eu estou nessa expectativa também, estou aguardando e eu espero que esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols que tem, mas acima de tudo pela postura. Um jogador que ataca muito espaço, talvez seja um dos poucos dentro do nosso elenco que tenha essa característica nata de buscar os corredores, e isso daí provoca naturalmente uma movimentação na última linha adversária. Nós não temos muitos jogadores com esse perfil dentro do nosso grupo, precisamos desses atletas, até porque com o Yuri o nosso número de gols altera muito, é um jogador diferente. Assim como as grandes equipes têm também 2, 3 jogadores que façam a diferença porque possuem essa característica. Eu acho que na maioria dos jogos onde nós percebemos jogadores que tenham esse impacto, eles acabam gerando e criando situações muito favoráveis às suas equipes. Dorival, Gabriel Oliveira do GE. Nessa semana muito se falou sobre a sua permanência e a importância do resultado de hoje para a sua continuidade no cargo, em razão do jogo contra o São Paulo. E aí eu queria saber como foi para você, pessoalmente, encarar essa pressão desses dias e o quanto o resultado de hoje, né, que você fala aí e elogia, dá uma tranquilidade para você na continuidade desse trabalho. Muito obrigado. Tranquilidade não existe no futebol.
erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Eu vim para cá, acertei meu contrato com o presente, juntamente com o Fabinho. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições, mas eu precisava de 4 elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria. O Fabinho está trabalhando que nem um louco. O Fabinho, aliás, deu um exemplo muito claro de que será um dos grandes executivos de futebol do futebol brasileiro, principalmente nessas últimas 2 semanas. A postura que teve, a maneira como conduziu todo o processo. Eu dificilmente vi um executivo de futebol com a postura e com a presença que o Fabinho teve, abraçando todo o trabalho dentro do nosso centro de treinamento. E com isso, mudando todo esse perfil que foi gerado logo após, naturalmente, o resultado de São Paulo. Eu entendi tudo o que aconteceu com o clube, a mudança, a saída do presidente, a entrada de um novo presidente, que não havia ainda conversado comigo a respeito. Passei tudo aquilo que foi falado na minha conversa inicial com o Fabinho. Não fico aqui expondo ninguém, não fico expondo, apenas fiz um comentário a respeito daquilo que foi feito, acertado, mas não fico buscando interferir no trabalho de ninguém. Entendo o momento que o clube esteja passando, entendo o que a torcida esteja sentindo. Nós estamos nos entregando dentro do Corinthians, buscando fazer o nosso melhor pelo nosso torcedor. Não pense que eu gostaria de estar entregando outros resultados, mas eu tive vários desfalques ao longo de todo esse período, de todo esse processo, jogadores que são importantes na minha concepção, além daqueles que ainda não vieram e que nem por isso eu deixei de fazer o meu melhor lá dentro. Eu tenho a paciência e o entendimento e muito respeito com o torcedor do Corinthians. As minhas equipes sempre foram equipes que jogaram, que criaram, que fizeram muitos gols e que alcançaram grandes resultados. Graças a Deus na minha vida eu sempre fiz isso. Pressão só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia a dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia, essa mesma impressão, estando de fora da situação. Eu vou continuar entregando o máximo possível, dentro das minhas condições. Falarem, vão falar sempre, ganhando ou perdendo, nós sempre estaremos expostos. Nós estamos sempre vulneráveis dentro de um cargo onde só se conhece resultados positivos. Se desprezam o trabalho, não se avaliam o trabalho, aqui se avaliam sempre resultados. Cada um faz o que quer dentro da sua profissão, eu pouco me importo com isso. Sigo a minha vida com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, tentando fazer o meu melhor pelo clube que me contratou, e eu não tenho dúvidas que se me deixarem fazê-lo, eu vou entregar coisas boas, porque eu sempre fiz isso em todos os clubes que passei. Boa noite, Dorival. Ulisses Lopes do Lance. Dorival, o Breno Bidon tem tido mais oportunidades com você nos últimos jogos. Em maio, teve uma entrevista coletiva que uma aspa sua chamou muita atenção na época, que você comentou que o Bidon, na sua concepção, ele não era um volante, ele tinha características de meia, assim como o Coronado, até você deu esse exemplo. Agora o Corinthians não tem mais o Coronado e no domingo, no final de semana, não vai ter mais o Galo também. Queria que você falasse um pouco se você acredita que o Bidon pode ter essa função de meia armador nos próximos jogos, agora com uma escassez da meia. Quando eu quis me referir à meia, eu falo no seguinte sentido, que para mim nós temos um volante por característica, que é o Ranieri. Característica. Os demais jogadores são jogadores de segunda função, na minha concepção. Bidon é um desses. Não especificamente um meia de organização ou de
de criação, talvez, como Garro. Mas é um segundo volante, que na minha concepção são meias. São jogadores que jogam com aproximação, que têm um bom passe, que têm potencial de infiltração. São esse tipo de jogadores. Na minha cabeça, nós temos o Ranieri, que realmente, para mim, é um volante funcional, dentro da condição de volante.